Fala galera, eu sou o Sassá do Monstrão da Química e hoje nós vamos continuar resolvendo umas questões da UERJ, do primeiro exame de qualificação de 2016. Primeiro a gente vai dar uma lida na questão, depois a gente vai revisar o tema e depois voltar e resolver a questão. Então vamos lá, questão 33. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas immiscíveis, ou seja, duas fases que não se misturam, são denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Então tem uma fase aquosa e uma fase orgânica. Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Então o que ele está dizendo? Que a gente tem duas fases, uma é orgânica e a outra é aquosa. E a gente vai distinguir as duas colocando um corante, porque as duas são incolores. Só que ele diz que o corante é iônico, ou seja, é polar. Então a gente vai ter que saber qual das duas fases é polar também, que vai ser a fase que vai ser colorida por esse corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Então, isso daí é uma questão que fala sobre solubilidade. Todo mundo já deve ter ouvido falar que semelhante dissolve semelhante. Mas o que é isso? Se a gente pegar duas substâncias semelhantes e misturar elas, a gente vai ter uma mistura homogênea. Ou seja, a gente não consegue separar um do outro. Vamos usar um exemplo. Se a gente pegar álcool e água. Quando a gente mistura álcool com água, fica tudo uma coisa só, fica uma mistura homogênea. Porque eles são semelhantes, então eles se dissolvem entre si. Então a gente pode dizer que a água dissolve o álcool e o álcool também dissolve a água. Então esse é um exemplo de mistura homogênea. Agora a gente fala de uma mistura que não é homogênea, ou seja, uma mistura heterogênea. A gente pode falar de água e óleo mineral. Todo mundo já deve ter visto a imagem clássica de um copo de água, que a gente coloca um pouco de óleo mineral e fica claramente o óleo mineral em cima e a água embaixo. Isso é uma mistura heterogênea, porque as substâncias não se dissolvem entre si. A água não dissolve o óleo, nem o óleo dissolve a água, porque eles não são semelhantes. Então, vamos voltar à nossa frase inicial e vamos aprofundá-la um pouco melhor. A gente sabe que semelhante dissolve semelhante, mas vamos destrinchar essa frase em polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então agora a gente tem um novo desafio, que é saber que molécula é polar e que molécula é apolar, né? Como eu vou saber isso? Então, a gente tem que falar de polaridade das moléculas. E para isso, a gente vai usar alguns conceitos básicos. Vamos lembrar de ligações químicas, que são as ligações covalentes e as ligações iônicas. Se você lembrar que as ligações iônicas, que são entre um metal e um ametal, a gente sabe que esse metal vai doar o elétron para o ametal. Então, claramente, a gente vai ter um cara que ficou com um elétron a mais, ou seja, está mais negativo, e o metal que perdeu esse elétron, então ele está mais positivo. Então, a gente sabe que a molécula que tem essa ligação iônica, ela é uma molécula polar, está polarizada, tem um polo positivo e um polo negativo. E agora, analisando as covalentes, a gente tem as covalentes polares e apolares. Agora a gente vai usar simplesmente a eletronegatividade, que é um conceito velho para a gente, é um conceito fácil, que é simplesmente a vontade que um cara tem, que um átomo tem de puxar o elétron para ele. Então, se a gente for analisar aqui essa molécula, H2, a gente sabe que o H vai ter a mesma eletronegatividade que o outro H, né? Eles dois vão puxar o elétron com a mesma intensidade. Então, é como se fosse um cabo de guerra. O elétron vai nem para um lado nem para o outro. O elétron não é puxado por um lado, não tem uma força maior para um lado do que para o outro. Então, isso é uma molécula apolar. H2, Cl2, I2, qualquer dessas que tem o mesmo átomo duas vezes, a gente sabe que elas vão ser apolares. Mas agora, se a gente pegar, por exemplo, HCl, que é o ácido clorídrico, a gente sabe que o H tem eletronegatividade 2,1. A gente sabe que o cloro tem eletronegatividade 3. Então, a força que o cloro faz sobre o elétron é bem maior que a do hidrogênio, então ele puxa o elétron para ele. Então essa molécula fica com um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo é o cloro, que puxou o elétron mais forte para o lado dele, e o hidrogênio fica mais positivo, porque ele está sem esse elétron. Então a gente sabe que o HCl é uma molécula polar. Então é só a gente analisar, quando a molécula for pequena, dois átomos, só analisar a eletronegatividade. Agora, quando as moléculas são um pouco maiores, mais que dois átomos, a gente vai precisar de um outro conceito, que é o de geometria molecular. Geometria molecular pode assustar no início, mas é só a gente saber o básico, como saber desenhar uma molécula. A gente tem que prestar atenção basicamente às nuvens eletrônicas em volta do átomo central.
Então vamos dar um exemplo prático. Se a gente pegar a molécula da água, por que a gente não desenha desse jeito aqui? Porque se a gente for analisar as nuvens eletrônicas em volta do átomo central, que é o oxigênio, a gente sabe que ele é da família 6A. Então ele tem 6 elétrons na última camada. Um elétron está ligando com esse hidrogênio, o outro elétron ligando com o outro hidrogênio. Tem mais 2 elétrons soltos, um par de elétrons, e outro par de elétrons soltos. Então a gente já tem 6 elétrons na última camada dele. Então ele tem 4 nuvens eletrônicas. Só que a distância, o ângulo entre elas aqui é de 90 graus. E a gente tem que saber que o ângulo entre as nuvens eletrônicas tem que ser maior que 90 graus. Então, desse jeito aqui, não está certo. Como seria então a geometria dessa molécula? Se a gente for analisar essa molécula espacialmente, vamos desenhar um plano aqui, colocar o oxigênio e os átomos de hidrogênio no mesmo plano e vamos desenhar as nuvens eletrônicas. A gente tem as nuvens eletrônicas dessas ligações com o hidrogênio, então são duas aqui no mesmo plano, que estão no ângulo maior que 90 graus agora. Só que as nuvens eletrônicas dos pares de elétrons livres, na verdade, elas estão uma para trás desse plano e outra para frente. Então, na verdade, todas as nuvens eletrônicas entre si estão com um ângulo maior que 90 graus. Então, isso é uma geometria angular. Então, a água, a gente sabe que ela tem uma geometria angular. Porque as nuvens eletrônicas têm que sempre estar num ângulo maior que 90 graus entre si. E agora que a gente sabe a geometria, a gente vai usar de novo a eletronegatividade. A gente vai usar um conceito que é chato e assusta às vezes, só que é muito simples, que é o de momento dipolar. Que nada mais é, momento dipolar nada mais é do que saber para onde os elétrons estão sendo puxados dentro de uma molécula. Então vamos analisar aqui nessa molécula de água. O oxigênio tem eletronegatividade 3,5. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Então a gente sabe que o oxigênio tem mais força de puxar esse elétron. Então ele vai puxar nessa direção. Em relação a outra ligação, também o oxigênio vai puxar nessa direção. Então é como se os elétrons estivessem sendo puxados nessa direção aqui. Então a gente sabe que a molécula ela é mais negativa nesse lado do oxigênio e é positiva nesse lado dos hidrogênios. Então a gente pode dizer que o momento dipolar é diferente de zero, porque existe uma força que está puxando os elétrons preferencialmente numa direção. Então vamos agora ver se a gente aprendeu e vamos testar isso na molécula de gás carbônico. Vamos ver se a gente sabe desenhar. Vamos desenhá-la que nem a da água primeiro, reta. Então a gente coloca aqui um oxigênio, ligação dupla carbono, ligação dupla outro oxigênio. Vamos ver agora as nuvens eletrônicas do átomo central, que é o carbono. Então o carbono é da família 4A, tem 4 elétrons na última camada. 2 estão ligando com esse oxigênio e 2 ligando com outro oxigênio. Então acabaram as nuvens eletrônicas, acabaram os elétrons dessa última camada. E essas nuvens eletrônicas estão no ângulo de 180 graus entre si, que é a maior distância possível. Então essa geometria a gente desenhou logo de cara e a gente acertou. É uma geometria linear. Então agora que a gente viu como é que desenha a geometria, vamos ver o momento dipolar. Vamos analisar as eletronegatividades. Então o carbono tem eletronegatividade 2,5. O oxigênio tem eletronegatividade 3,5. Então o oxigênio, de novo, vai puxar o elétron para ele. Só que se vocês prestarem atenção, tem oxigênio dos dois lados. Então é como se ficasse um cabo de guerra. Um oxigênio querendo os elétrons para o lado dele, o outro oxigênio querendo os elétrons para o lado do outro oxigênio. Então, na verdade, ninguém puxa para lugar nenhum, porque não tem uma resultante. As duas forças para cada lado se anulam. Então o momento dipolar é zero. Traduzindo, o momento dipolar é que os elétrons não são puxados preferencialmente para nenhum lugar. Então a molécula é apolar. Então até agora a gente viu que para saber se uma molécula é polar ou apolar, a gente precisa saber de ligações químicas, mas basicamente de eletronegatividade, que a gente vai comparar de um átomo com o outro, se a molécula for pequena, e se a molécula for um pouco maior, a gente vai usar um conceito um pouco mais complicado, que é de geometria molecular. E para desenhar certa geometria da molécula, a gente vai precisar saber que as nuvens eletrônicas têm que estar com um ângulo maior que 90 graus entre si. E depois de desenhar certinho a geometria molecular, a gente vai ver de novo a eletronegatividade para ver quem puxa o elétron para qual lado. E se tiver uma força que é maior para um lado, a gente vai ter uma molécula que é polar, tem um polo negativo e um polo positivo. Além disso, tem uma informação importante que se a gente já souber, facilita a nossa vida em algumas questões. A gente tem que saber que todos os hidrocarbonetos são apolares, são 100% apolares. O que eu quero dizer com isso? O que são hidrocarbonetos? A gente vai ver mais detalhado em química orgânica, mas os hidrocarbonetos são simplesmente compostos de carbono e hidrogênio.
são compostos orgânicos. E para uma substância dissolver esses hidrocarbonetos, que são orgânicos, são apolares, uma substância tem que ser apolar também, né? Então, um solvente orgânico, ele por natureza ele é apolar. Na questão 33, ele fala de solvente orgânico apolar. Então, se a gente tivesse um pouco mais de crítica, a gente já saberia que nem precisava falar que era apolar, porque a gente já sabe que um cara que dissolve compostos orgânicos, ele tem que ser apolar. Vamos agora dar um exemplo clássico. A gente sabe que a água e o álcool ficam uma mistura homogênea, ou seja, eles se dissolvem bem entre si. Só que o álcool também dissolve bem um óleo mineral. Mas como é que o álcool consegue ser semelhante com a água e semelhante ao óleo mineral ao mesmo tempo? Então, na verdade, a molécula do álcool é essa. E a gente sabe que essa parte é apolar, porque é um hidrocarboneto. Mas essa outra parte aqui da hidroxila, desse OH, é uma parte polar, que vai fazer uma interação com a água. Então esse lado apolar interage com o óleo, então eles podem se dissolver. E esse outro lado aqui dele, a parte polar, vai interagir com a água. Então, na verdade, o álcool tem uma parte polar e uma parte apolar. Então vamos revisar tudo que a gente viu. A gente viu que para fazer uma questão de solubilidade, a gente vai ter que saber de polaridade das moléculas, né? Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. E para a gente saber quem é polar e quem é apolar, a gente vai ter que saber um pouco de geometria molecular. E além da geometria, a gente usa o conceito de eletronegatividade, para a gente saber sobre o momento de polar, né? Para onde vão ser puxados os elétrons dentro da molécula. Então, se vai existir um polo positivo e um polo negativo dentro da molécula. Então agora vamos voltar na questão e tentar resolver. Ó, ele falou pra gente que ele tinha um corante azul de natureza iônica. Então a gente já sabe que ligação iônica é uma ligação polar, que vai se dissolver, e não precisava nem falar aquilo, ó, maior afinidade pelo corante. É óbvio que vai se dissolver numa parte que é semelhante a essa natureza polar. Então tem que ser alguma parte polar. Se a gente botar na tabela, a gente sabe que as duas partes do óleo, uma é água e a outra é um solvente orgânico, apolar. A água a gente acabou de ver que é polar. E o nosso corante a gente acabou de ver também que é polar. Então eles dois vão se dissolver entre si. Então a parte que vai ficar colorida pelo corante é a parte de água. E o resto vai continuar incolor, que é o solvente orgânico apolar. Não se mistura nem com água nem com corante. Então agora a gente sabe que a parte que foi colorida foi a de água. Então agora falta a gente saber que parte vai ficar em cima, né? E que parte vai ficar embaixo. Se é a parte de água ou de óleo. Para isso a gente vai precisar saber densidade. Quem tiver densidade menor vai ficar flutuando sobre o outro. Então se a gente usar a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, e a gente fizer individualmente para cada um, a gente vê que a densidade da fase de água é 1. E a densidade da fase orgânica, não precisa nem resolver a conta, a gente já sabe que é menor do que 1, né? Então a gente sabe que a fase orgânica vai ficar flutuando. Então a gente sabe que a fase de água ficou colorida e sabe que a fase orgânica é que está flutuando. Então a fase colorida fica embaixo. Então até agora a gente tem as opções D e A. Mas como a gente sabe qual é a certa? Aí ele deu na tabela também o volume que a gente tem. Então a água está ocupando menos espaço nesse nosso pote, nesse nosso frasco de óleo bifásico. Então se a água tem só 30 ml e está colorida, então é a letra D, que tem menos água do que óleo. Valeu? Então valeu, galera. Abraço. Mas se for pra jogar, eu vou ganhar tudo. Ela é a rainha, eu o rei. É nós que tá. Me ensina o que eu não sei. Cleópatra, eu quero.